E o Santos pode devolver o lateral esquerdo Jorge, que sequer jogou nesta temporada pelo Peixe, ao Palmeiras, principalmente pela falta de evolução física do jogador. E falaremos também nesse vídeo sobre a negociação do Santos com o treinador argentino Fabian Bustos, para colocar um fim no transfer ban e o Santos conseguir registrar novos jogadores no Campeonato Paulista. Mas antes da gente entrar nesses dois assuntos, quero te dar uma dica da 1xBet. Você que é inscrito do canal pode ter 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 1.560. E para você conseguir isso é muito fácil, basta você clicar no link do primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro utilizando o cupom NGLUZ e pronto, você terá acesso a esse benefício na 1xBet. E vamos a algumas dicas de partidas do Campeonato Paulista que acontecem nesse final de semana. Começando por Ponte Preta e São Paulo, que se enfrentam neste sábado. Uma vitória da Ponte Preta tá pagando bem, em 6,64, um empate 3,96 e uma vitória do São Paulo 1,48. Temos também a partida dos dois times que estão desesperados, Corinthians e Ponte Preta. Uma vitória do Corinthians está pagando 1,33, empate 4,5 e uma vitória da Portuguesa 9,55. E o jogo que mais nos interessa, Mirassol e Santos, 3,9, vitória do Mirassol, 3,3, um empate e uma vitória do Peixe, 1,91. Então vai lá na 1xBet e aproveita o nosso cupom NGLUZ, tá certo? Bom, vamos começar então falando sobre essa questão do transfer ban, matéria da Trivela, que fala o seguinte: o técnico Fabian Bustos segue decidido a não fazer um acordo para receber de forma parcelada o valor de cerca de 4 milhões de reais. De acordo com a Trivela, o Santos ofereceu um acordo para realizar o pagamento em 10 vezes, mas o Fabian Bustos, até mesmo por conta do desgaste que ele teve com a antiga gestão do presidente Andrés Rueda, ele quer receber esse valor à vista. Então o Santos segue tentando esse acordo para que caia o transfer ban. E aí, até mesmo a Trivela traz que o Santos também está correndo contra o tempo, porque tem até a 9ª rodada do Campeonato Paulista, ou seja, daqui a pouco, né, para conseguir registrar novos jogadores. Inclusive o Gabriel Brazão é um desses atletas que veio contratado para ser utilizado, pelo menos como uma sombra, né, com o João Paulo, caso aconteça alguma coisa com o João Paulo, ser essa concorrência, tá treinando e não consegue ser inscrito. Então a matéria da Trivela fala o seguinte: o Santos tem menos de uma semana para resolver a situação e inscrever o lateral esquerdo Jorge, que daqui a pouco a gente também vai falar a situação do Jorge, e o goleiro Gabriel Brazão na primeira fase do Campeonato Paulista. O prazo estipulado pela federação se encerra no próximo dia 16. Se o Peixe não entrar em acordo com o técnico Fabian Bustos, que ganhou a ação na FIFA, até lá os dois jogadores terão que torcer para a punição cair e eles serem registrados para as fases eliminatórias do estadual. Ou seja, se o Santos se classificar, e acho que isso vai acontecer, né? E até lá cair o transfer ban, podem ficar à disposição para o mata-mata. O prazo para registrar jogadores nas quartas de final, semifinal e final permanecerá aberto até o dia 15 de março, 2 dias antes dos primeiros confrontos das quartas de final da competição. Líder isolado do Grupo A com 15 pontos, o time da Vila Belmiro está com a sua classificação encaminhada. E aí, a gente já aproveita, né, que a gente citou o Jorge, para falar sobre essa possibilidade, né, do Santos devolver o Jorge à equipe do Palmeiras, lembrando que ele pertence ao Palmeiras. Matéria da UOL que fala o seguinte: a diretoria do Peixe estuda devolver Jorge ao Palmeiras por causa da falta de evolução física do lateral. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho direito após lesão no Fluminense e não tem apresentado progresso. Jorge faz trabalhos isolados no CT Pelé e não treinou com o grupo até o momento. Com as baixas de Kevson, que precisará passar por cirurgia no joelho, e Felipe Jonathan, que se recupera de uma pancada, a falta de opções preocupa. Carille tem utilizado Rainer, lateral direito, de forma improvisada e inscreveu Souza, de 17 anos, no Paulista.
Jorge ainda não tem previsão para ficar disponível. Então, além da questão do Jorge não estar disponível também pelo transfer ban, é principalmente pela condição física e agora com essa informação de que pode, inclusive, ser devolvido à equipe palmeirense. Segundo apurou o UOL, o Santos não pagará o salário do lateral até ele entrar em campo. Pelo menos isso, né? O Palmeiras arca com todos os custos de Jorge até a estreia pelo Peixe. Sem Jorge à disposição, Dodô pode ser reintegrado ao elenco para dar opção ao treinador Fábio Carille. Inclusive, também tem uma outra informação referente ao Jorge, né? Que caso ele volte a jogar futebol e esteja ainda no Santos, tem até um trecho aqui que fala, ó, assim que o lateral esquerdo voltar a jogar, o Santos irá arcar com aproximadamente 30% dos vencimentos mensais de Jorge até o fim do empréstimo. Então, um valor bem pequeno, né? O valor máximo, maior, melhor dizendo, do salário ainda será pago pelo Palmeiras. Assim, eu acho que tem a questão do dinheiro, tá. Só que principalmente é o Santos pensar a médio e longo prazo. Será que o Santos, numa Série B, se precisar, vai conseguir contar com o Jorge em bom nível? Porque o Kevson a gente não vai contar nessa temporada. O Souza é um jogador que particularmente eu gosto bastante. Mas eu confesso que né, quem me assiste há mais tempo sabe que eu sempre tenho um pé atrás de lançar, às vezes, um jogador que pode ser que não esteja pronto no profissional. Eu gostaria da gente ir lançando o Souza aos poucos. E não, por exemplo, putz, Felipe Jonathan se machucou, Felipe Jonathan tá suspenso, vai lá, Souza, num jogo importante e resolve. Ah, Nájila, mas tem o Rainer. Mas o Rainer é lateral direito. Se acontecer alguma coisa com a Derlan, quem que vai ser o lateral direito reserva? Então, tá com um cobertor curto aí. Você tenta se cobrir de um lado, né, pro lado esquerdo, e deixa o lado direito descoberto, e vice-versa. Então o Santos tem que pensar seriamente o que vai fazer. Não sei também se reintegrar o Dodô é a melhor opção. Não sei se o Dodô é um jogador que pode entregar fisicamente, falando fisicamente mesmo ao Santos, se é um jogador que tem intensidade para jogar na lateral. Então, não sei se o Dodô é o melhor dos caminhos, né? A gente sabe que o Dodô também é um jogador que não teve tantas propostas assim para deixar o Santos. É um jogador que tem um salário alto, teria que renegociar isso aí também. Enfim, é um problemão que o Santos está nas mãos, né? Com essa lesão do Kevson, precisa saber o que vai fazer, se vai ficar com o Jorge, vai arriscar essa situação envolvendo o jogador. Mais uma vez eu falo, não é só questão financeira, porque financeiramente o Palmeiras que vai arcar com 70% do salário, né, se ele voltar a jogar, mas é aquilo, né, às vezes você acha que você tem um jogador que pode dar conta do recado, e aí na hora do vamos ver, ele não dá conta do recado e você acaba tendo dificuldades. Então é uma coisa que o Santos tem que pensar seriamente. E sobre a questão do Fabian Bustos também, né? Buscar uma solução, porque se o Santos olhar e falar, bom, a gente não vai contar com o Jorge, bom, a gente não vai contar com o Dodô, precisamos contratar um outro jogador, precisa que o transfer ban caia para que esse jogador seja registrado. É a mesma coisa também do João Paulo. Vai que acontece alguma coisa com o João Paulo, quem que vai ser o goleiro reserva? Gabriel Brazão foi contratado para isso, mas ele só está treinando, ainda não está inscrito. Então, problemas aí que a diretoria do Santos vai ter que solucionar, né? Problemas também que a gente espera que não demore tanto, tá certo? Deixe seu comentário aqui embaixo falando qual seria a solução ideal para a lateral esquerda sobre Fabian Bustos. Enfim, deixe seu comentário aí com a sua opinião e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Grande abraço e até um próximo vídeo.